Som. Aí, agora sim. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Amém. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Como o pastor Osmari acabou de mencionar, eu estou voltando agora às minhas aulas da pós. Quem não sabe, eu sou formado em psicologia e estou fazendo uma pós em neurociência e infelizmente as aulas vão acabar sendo de terça, quinta e sexta. Então acaba que infelizmente nas terças-feiras não vou poder mais estar aqui, né? Mas para mim foi um grande aprendizado. Eu gosto muito de estar aqui com vocês e claro, Deus tem outras oportunidades, né? Com certeza eu vou poder vir outras vezes aqui. É sempre um prazer imenso rever vocês e, sobretudo, pregar, né? Porque eu acredito que não existe nada mais sublime, um privilégio maior do que ser embaixador desse evangelho, do que dar aula, do que falar de Jesus. É o nosso prazer, né? Quem também tem um prazer de falar de Jesus, né? Eu acho que nada mais bonito, né, do que falar de Jesus. Nome precioso, nome valioso, nome pelo qual nós somos salvos, amém? Bem, depois se os irmãos quiserem rever, né, como eu acabei de mencionar, o pastor acabou de mencionar, todos os cultos que a gente faz aqui estão sendo gravados, pois os irmãos podem ver a série que nós falamos aqui sobre oração, sobre a vida de Elias, quando a gente falou sobre depressão, ansiedade, amém? Vamos à leitura bíblica, por gentileza, irmãos, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, novamente. Só que dessa vez nós vamos ler o capítulo 1, versículo de número 12. Amém? Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Vocês estão fazendo campanha? Ah, é verdade, né? No início do ano, né? Amém. Glória. Então os irmãos já estão familiarizados com o texto, né? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12 ao 18. Amém? Quem achou, diga amém. 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 Então acompanhe a leitura. Filipenses 1, versículo de número 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíam para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, me alegro, e me regozijarei ainda. Amém? Não precisa se levantar, eu vou fazer uma oração. Amém? Querido Deus, estamos diante da Sua palavra, Pai. Eu oro para que o Senhor esteja conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade das Tuas Escrituras, para nos consolar, nos exortar e nos edificar. Que o Senhor possa falar conosco e que os nossos corações sejam um solo, um campo aberto, para que a semente da Tua palavra possa possa germinar, crescer e dar fruto, Pai. Para que não possamos ser apenas ouvintes, mas que sejamos também praticantes das Tuas Escrituras.
Assim eu oro, Pai, pedindo a Tua misericórdia, a Tua bondade, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, nossas falhas, fala conosco. Assim oramos te pedindo e te agradecendo. Amém. Bom, vamos lá. Nessa noite, então, eu quero falar sobre esse trecho da carta aos Filipenses, que para mim, não sei se os irmãos sabem, né, é uma das cartas mais favoritas minhas, se não a mais favorita, é a carta aos Filipenses. A carta que provavelmente eu mais li de toda a Bíblia. O que acontece? Só para você se situar aqui, o que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Paulo, ele estava em prisão domiciliar em Roma, ali pelo ano de número 61 depois de Cristo. E ele escreve essa carta por vários motivos. Entre eles a gente pode mencionar, primeiro, agradecer a oferta que a igreja de Filipos enviou por meio de um membro, talvez alguém ou um obreiro daquela igreja, chamado Epafrodito. Esse Epafrodito, ele enviou ao apóstolo Paulo uma oferta, porque naquela época os presos, eles alugavam suas prisões e eles tinham que se manter, né? Além de estar preso, ainda tinha que se manter, de tal forma que a igreja se ajuntou, se uniu para ajudar o apóstolo Paulo nessa situação em que ele se encontrava. Se vocês forem notar, a igreja que estava inserida ali em Filipos é uma das melhores igrejas do Novo Testamento. Quando você começa a ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que é só pedrada. É só pedrada. Você pega, por exemplo, Corinto. Do começo ao fim, gente, vocês não sabem nada de dons, vocês não são um povo dividido, um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Cristo, vocês não sabem nada sobre ressurreição, tem problema. Ou seja, a maioria das igrejas para as quais o apóstolo Paulo escreve é só corrigindo, é só com problema de heresias, doutrinários. Mas quando chega na carta aos Filipenses, é pouca correção. Tem uma exortação aqui, outra ali, mas o que Paulo procura transmitir, o que ele procura divulgar, pregar nessa igreja, é sobretudo um incentivo para eles continuarem firmes no Evangelho e agradecer essa oferta que eles deram ao apóstolo Paulo. Muito bem. Vocês lembram que na semana retrasada eu disse que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos com o objetivo de apresentar o Evangelho para que quando ele fosse para Roma, que era a intenção dele, passar em Roma, ele fosse acolhido? Então, Paulo, ele chegou a Roma, mas ele não chegou da forma que ele queria. Ele esperava ir a Roma livre, só que ele chega em Roma preso. Ele esperava que fosse de uma determinada forma, mas Deus resolveu usar outros métodos. E o método de Deus foi levá-lo preso. Muito bem. Já que os irmãos já estão sintonizados, olha só comigo esse texto. Que coisa linda. Filipenses 1, versículo 12. Olha o que ele diz. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo aqui, ele está olhando para o seu passado. Só que note que ele não está olhando para o seu passado de uma maneira autopiedosa, com uma autocomiseração, olhando assim, meu Deus, olha que tristeza a minha vida. Não. Ele está olhando para o seu passado pela perspectiva de Deus. Ele está dizendo, as coisas que me aconteceram. E o que aconteceu com Paulo? Ele foi preso, levado preso a Roma.
Mas quando muitos, olhando para essa mesma situação, diriam assim: Paulo, meu Deus do céu, e agora? Você foi preso, você não vai poder mais pregar o evangelho, você não vai mais poder falar do amor de Deus, você não vai poder mais divulgar a mensagem em nenhum lugar, porque agora você está preso. Aí Paulo diz: Coisa linda. as coisas que me aconteceram, ao invés de impedir que o evangelho crescesse, pelo contrário, fizeram com que o evangelho progredisse, avançasse. Glória a Deus. Paulo está preso, mas o evangelho continua livre. Paulo está preso, mas o evangelho continua alcançando corações. Paulo está dizendo que mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Mais importante do que o pregador é a pregação que é transmitida aos corações. Quando todo mundo pensava que o evangelho estava em cadeias, o que estava em cadeias era Paulo, mas o evangelho continuava livre, atuante nos corações. Coisa linda. Então ele está dizendo: acharam que ia dar errado, mas na perspectiva humana pode até ter dado errado, mas na perspectiva de Deus está tudo dando certo. Está tudo saindo conforme o decreto do Altíssimo. Nada foge do seu controle. As rédeas do universo continuam em suas mãos. Eita, Deus grandão. Então ele olha para o passado e ele vê a soberana mão de Deus guiando a história, guiando ele e levando ele até Roma, mesmo que preso. Agora, olha que interessante. Agora ele vai olhar para o seu presente. E ele diz o seguinte: de maneira que as minhas prisões, verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, ou pelo pretório romano. O que é o pretório romano? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador, na época o imperador Nero. Paulo, em uma de suas discussões, ele apelou para César. Ele apelou para o imperador romano. Só que, quando ele vai para Roma, ele é preso e os soldados ficam se revezando de 6 em 6 horas para cuidar do apóstolo Paulo, para vigiar, para ele não fugir. Ele estava em uma prisão domiciliar. Só que olha que interessante. Se Paulo ele tivesse solto, como é que ele ia alcançar os soldados romanos? Mais ainda, não era qualquer soldado, eram os soldados da guarda do imperador. Então, Paulo ele está ali preso. Só que enquanto ele está preso, enquanto ele está nessa situação de encarceramento, ele começa a falar com o preso. E aí? Tudo bem? E começa a falar do evangelho. E começa a falar. E aí você vai notar que a mensagem chega aos soldados de tal maneira que eles entendem que Paulo ele não está preso por ser um malfeitor, mas por ser um benfeitor. Ele não está preso porque ele roubou, porque ele matou, mas ele está preso por causa de Cristo. É isso que ele fala no versículo 13. E de maneira que as minhas prisões em Cristo. Paulo ele não se considerava um preso de Nero, ele se considerava um preso de Cristo. Ele não entendia que a sua prisão ali era um objetivo, um plano de Nero, mas era o cumprimento da agenda de Deus, para que ele alcançasse os soldados. Muito bem. Agora, antes de dar o prosseguimento aqui, eu já quero aproveitar esse momento para dar uma aplicação para a igreja aqui. Presta bem atenção. Paulo está sofrendo, ele está preso. Mas ele está preso por causa do evangelho. Ele está sofrendo por causa do evangelho. E a pergunta que eu tenho para te fazer essa noite é: o seu sofrimento é por causa de quem?
Porque possa ser que você olhe para as coisas que estão acontecendo na sua vida, ou coisas que aconteceram, e acha que é injustiça. Mas às vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida, é a gente mesmo que provoca. Meu Deus. Algumas coisas que acontecem é apenas fruto das nossas maldades, das nossas más atitudes. Jesus amado. Então não confunda sofrer por Cristo com sofrer pelos seus próprios erros. Não confunda ser solapado por crer em Jesus com as suas más intenções, com o seu temperamento explosivo. Então você acaba bebendo tanto e depois começa a reclamar porque está com cirrose. Você começa a... Você não aguenta e não se submete ao seu marido, e o marido não ama a esposa, depois reclama e quer vir na campanha de restauração do casamento. Agora, ou seja, a pessoa não obedece aquilo que o Evangelho prega e depois quer se queixar de algo que ele mesmo provocou. Como diz Lamentações 3,39, do que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado? Então aqui é diferente. Paulo está dizendo, olha, eu não estou sofrendo, não estou preso porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu estou preso é por Jesus. O que me trouxe a essas cadeias, a essas algemas, é Jesus. Muito bem. Agora, olha que interessante. Ele diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Verso 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha só quantos benefícios aconteceram pela prisão do apóstolo Paulo. Ele está preso, mas ele consegue pregar para os soldados. Ele está preso, mas a sua prisão estimula os outros irmãos que estão soltos. Então o pessoal pensou assim: meu Deus, o apóstolo Paulo está preso. Paulo, ele está preso, e agora? Bom, se ele está preso, alguém tem que servir a Jesus. Se ele lá dentro está pregando o evangelho, que até aqui fora eu estou sabendo, então o que eu estou fazendo aqui fora? Eu vou começar a pregar o evangelho também. Verdade. Ou seja, as pessoas começaram a se inspirar no que Deus estava fazendo por meio do apóstolo Paulo. Sabe o que é inspirar? Inspiração é você inspirar a ação, é você levar alguém à ação. Mas eles não estavam inspirados em Paulo, mas o que Deus estava fazendo em Paulo. Sabe por quê? Olha que interessante o versículo 14. É isso que a gente tem que aprender, a se atentar aos detalhes. Ele diz assim: e muito dos irmãos no Senhor. Então era no Senhor. Eles olhavam o que Deus fazia por meio de Paulo, e eles olhando para a vida de Paulo, eles pensaram: eu tenho que começar a pregar, eu tenho que começar a falar de Jesus, eu tenho que me despertar para a obra. E eu digo para você, não desista, porque possa ser que muitos estão inspirando-se em você. Não pare, porque possa ser que você seja a motivação, ou Deus está utilizando você como motivação para outras pessoas. É desse jeito. Tem pessoas que olham para você e dizem assim: caramba, mesmo nessas circunstâncias o cara continua pregando o evangelho e não para. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Paulo mesmo na cadeia pregando não parava. A gente tem que continuar fazendo alguma coisa. Uma coisa é que a gente pode utilizar-se de inspiração de outros. Por exemplo, o autor aos Hebreus,
Em Hebreus capítulo 11, ele começa a citar inúmeros heróis da fé, inúmeras pessoas que pela fé alcançaram, pela fé fizeram, ou seja, ele está mostrando como viver pela fé, e ele está dizendo, agora você também tem que fazer alguma coisa pela fé, né? De tal forma que as pessoas olhavam para ele e falavam, vamos pregar, não vamos parar. Muito bem, só que alguns olhavam para Paulo e se estimulavam, só que outros se estimulavam com uma intenção ruim. Uns falavam de Jesus por amor e de boa vontade, mas outros, Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Aí, olha o versículo 16: alguns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Por que a gente lê essa frase, né? Por que Paulo ele disse isso? Julgando acrescentar aflições. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, quando Paulo foi preso, eles pensavam assim, rapaz, agora Paulo não está na área, agora eu posso ser famoso. Nossa, Paulo agora ele não está mais pregando o evangelho, agora sobrou meu espaço para eu poder ganhar mais fama, ganhar mais seguidor, para eu começar a pregar e as pessoas pensarem em mim. Aliás, deixa eu me corrigir aqui, a eles pregarem a Jesus, porque Paulo aqui ele não está se gloriando pela mensagem, pelo conteúdo da mensagem, mas pela intenção que as pessoas estão pregando a Jesus. Paulo ele aqui, se você ler o versículo 18, ele diz que ele se regozija, porque não importa a intenção deles, o evangelho está sendo pregado. Mas Paulo ele não está dizendo assim, eu me alegro porque estão falando de qualquer jeito do evangelho. Quando falavam de heresia, Paulo, meu Deus, ele ficava nervoso, ele falava de tal forma que se você ler o capítulo 3 desse versículo, ele diz que são inimigos da cruz de Cristo, e ele diz que ele escreve chorando. Quando falavam heresia, um falso Cristo, ele se entristecia e ele falava contra, ele refutava, ele defendia o evangelho. Mas aqui, eles não estavam pregando outro evangelho, eles estavam pregando o evangelho, mas com uma intenção errada, com uma intenção maligna, contenda. E aqui vale a nossa reflexão. Tudo que a gente faz por Deus, em Deus, na igreja, fora da igreja, qual é a nossa intenção? Qual é a motivação que nós temos para fazermos o que nós fazemos? Para pregar, para cantar, para estudar. Qual a motivação que nos leva a falar de Jesus? Será que eu e você estamos interessados em que as pessoas nos aplaudam? Ou será que nós estamos interessados em agradar a Deus? Porque possa ser que muitos de nós comecemos com uma intenção genuína de servir a Deus, de adorar a Deus, de fazer com que o seu nome seja glorificado, mas no processo o nosso coração mude, e agora a gente não faz mais porque quer agradar a Deus, mas é porque a gente quer o aplauso humano. Meu Deus! É verdade. A gente fez o bem e viu que fazer o bem pega bem, e aí a gente começou a querer continuar fazendo para poder ganhar uma fama. A gente, possa ser que tivesse alguém com sede, a gente deu a água para o sedento, só que agora a gente olha para o lado para ver se alguém está vendo. A gente tira uma selfie, né? Tira uma foto para mostrar
Ai! O quão bonzinho nós somos. Se você for ver, é essa a atitude dos fariseus. Mateus capítulo 6. Jesus ele condena essa atitude, que muitos fariseus, ao orar, eles oravam em praças públicas, né, falando belamente, fazer aquela oração toda fervorosa, toda bem estruturada, falando difícil com Deus, né, para mostrar o quão santo eles eram. E aí Jesus ele diz que, pensando eles que teriam um galardão de Deus, eles só teriam um galardão dos homens. Mas é por isso que Jesus diz: quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Glória a Deus! Ele diz que os fariseus, eles davam esmolas, mas para serem bem vistos pelos homens. E é por isso que ele diz que quando for dar alguma esmola, não deixe que a mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. Mas é por qual motivo? É para evitar isso. É para que você, no processo, não perverta o seu coração, trazendo as pessoas para você. Não ache que o Evangelho é sobre você, é sobre Jesus. Não é para que você faça as boas obras e as pessoas olhem para você, mas a Bíblia diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Glória a Deus! Coisa linda! É essa a intenção que deve ser a do nosso coração. Uma intenção genuína, uma intenção de ajudar. E eu vou te falar, para Deus, mais conta a sua intenção do que o seu feito. Presta atenção nisso. Para Deus, conta mais a intenção do que o feito. Você quer ver uma coisa? Uma passagem que todos nós conhecemos sobre oferta aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Paulo ele diz assim: Deus ama a quem dá com alegria. Só que Deus ele não ama aquele que simplesmente dá. Ele ama aquele que dá com alegria. Porque se eu dou com tristeza, Deus vai amar isso que eu estou fazendo? Sim ou não? Não. Então Deus não abençoa o que eu dou, Ele abençoa a alegria com a qual eu dou. Ele não abençoa o feito, Ele abençoa a intenção pela qual eu faço. Por mais que eu faça, eu posso continuar fazendo sendo reprovado por Deus. Eu posso continuar fazendo o que eu sempre fiz, só que com a intenção errada, ser reprovado pelo Altíssimo. É por isso que, por exemplo, a Bíblia diz em Apocalipse 3, a igreja de Sardes, que ele diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Tem nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, do ponto de vista humano, quem olha de fora diz: é uma igreja viva. Mas Deus que conhece a igreja por dentro, Ele diz: vocês são mortos. Meu Deus! Vocês continuam fazendo o que vocês estão sempre fazendo. Todo mundo está vendo, olha que igreja viva. Mas o que importa não é o diagnóstico da terra, é o diagnóstico do céu. O que importa não é ser aceito pelos homens, é ser aceito por Deus. Então, comece a ter uma intenção genuína. Para pensar se o que você está fazendo é de fato para agradar a Deus. Porque muitos aqui viram que Paulo não estava na área e começaram a achar que as coisas eram sobre eles. Mas nada é sobre nós, tudo é sobre Cristo, para que Ele cresça. João Batista em João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Eu não tenho que aparecer, é Ele que tem que crescer. Então, preste atenção nas suas intenções. Preste atenção nas suas motivações. Muito bem. E para concluir, para a gente finalizar essa noite,
A primeira coisa, então, que eu quero deixar como reflexão é: preste atenção na motivação com a qual você faz o que você faz. A segunda, preste atenção nos motivos que estão te levando ao sofrimento. Se é o seu sofrimento por causa de Cristo ou por sua própria causa. E a terceira coisa que é interessante é que, mesmo sofrendo, a gente pode fazer algumas coisas. Vou repetir. Mesmo sofrendo, a gente pode fazer algumas coisas. Você quer ver uma coisa? Paulo, ele estava preso, mas ele continuava pregando para os soldados. Ele pregava tanto que... Alguém pode ler aí para mim? Deixa eu ver. Filipenses 4, versículo de número 22. Para nós, né? Alguém pode ler para nós? Filipenses 4, 22. Todos os santos nos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Obrigado, pastor Antônio. Todos os santos vos saudam, principalmente os da casa de César. Aí você pergunta, quem é esse da casa de César, né? Todos os santos vos saudam, principalmente os da casa de César. Será que era parentes do imperador? Não. A mensagem tinha alcançado as pessoas, até os oficiais que trabalhavam no castelo de César, no império. Ou seja, Paulo parado, só ali em uma prisão, ele conseguia atingir o império. Para você ver que ele não parava. Você quer ver outra coisa que Paulo fez, mesmo preso? Paulo escreveu 4 cartas, que nós na teologia chamamos cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Filemon e Colossenses. A pergunta é, se Paulo não tivesse preso, será que a gente teria essas cartas? Essas cartas, elas foram fruto da prisão. Mesmo na prisão, Paulo conseguiu abençoar as pessoas que estavam na sua época, e hoje nós estamos sendo abençoados. Eu estou pregando sobre Filipenses, porque ele resolveu não continuar parado. Glória a Deus! Ele estava preso, mas ele continuava escrevendo. O seu ministério na prisão trouxe frutos que rendeu gerações, que rendeu épocas, perpassaram séculos, e hoje nós estamos aqui falando dele. A nossa cidade se chama São Paulo, justamente porque esse cara, ele não parava. Ele não estava pensando em si, ele estava pensando em Jesus. Então, mesmo sofrendo, você pode fazer algumas coisas. Talvez você diga, eu não tenho dinheiro. Quem falou em dinheiro? Você pode fazer muito mais. Você pode dar aquilo que o dinheiro não compra. Você pode dar o seu conhecimento, você pode dar a sua oração. Você quer ver maior prova de amor do que você orar por alguém? A maior prova de amor que você pode dar é apresentar essa pessoa diante de Deus. Você pode dar a sua oração, o seu conhecimento, você pode dar o seu conselho. Você pode falar de Jesus para essa pessoa. Você pode ter tantas coisas, mas saiba que mesmo sofrendo, você pode sim ser bênção na vida de outras pessoas. Como eu já disse aqui em outro momento, mais do que pedir a Deus uma resposta, sejamos nós a resposta de Deus à oração de outras pessoas. Mais do que orar a Deus pedindo uma bênção, sejamos nós a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Aleluia! Porque o abençoado não é aquele que tem muito, é aquele que compartilha o que tem. Então, se você tem, se Deus tem te abençoado, compartilhe. Mesmo sofrendo, você pode fazer alguma coisa. Você pode orar, você pode ajudar, você pode aconselhar. E o que você faz, saiba que nunca é em vão. O que você faz é uma semente que vai gerar grandes frutos. O que Paulo fez deixou um legado de séculos, e o que nós fazemos pode inspirar, pode ajudar inúmeras pessoas.
mas que nós estejamos sempre com a motivação correta. Por último, para concluir, lembre-se que mais importante do que olhar a vida pela perspectiva humana é olhar a vida pela perspectiva de Deus. Eu gosto dessa definição de sabedoria. Sabedoria é olhar a vida do modo como Deus a vê. Então, como Deus vê os seus relacionamentos, como Deus vê o seu trabalho, como Deus vê os seus estudos, como Deus vê o modo como você trata seus pais, como Deus vê o modo como você trata seus filhos. Sabedoria é olhar a vida da maneira que Deus a vê. É por isso que Salomão diz em Provérbios 1:6 que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aquele que considera a avaliação de Deus nas suas decisões. Paulo, ele olha a sua vida pela perspectiva de Deus. Se a gente fosse olhar a vida de Paulo pela teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Se a gente olhasse a vida de Paulo pela teologia do coaching, Paulo estaria lascado. Mas se a gente olha pela perspectiva do Evangelho e de Deus, Paulo foi bem sucedido. Ele alcançou o êxito. No final de tudo, o que Paulo tem na sua vida e na sua mente é o seguinte. Atos 20, versículo 24. E não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor, de ser ministro da graça. Essa é a vontade de Paulo, ser ministro da graça. Filipenses 1:21 ele diz: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. De tal forma que essa seja a nossa vida, que esse seja a nossa vocação e que assim possamos viver. Quem depois quiser rever a mensagem ou outras mensagens, eu vou postar no YouTube, o canal Pensar Biblicamente. E se Deus nos abençoar, estaremos aqui em outras oportunidades, amém? Que Deus em Cristo abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Coisa linda, coisa linda. A palavra de Deus é muito bom, né, irmãos?